Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos continuar então com o nosso estudo de Os Mensageiros. Ótimo. Hoje vai ser a nossa 8ª aula e nós vamos estudar os capítulos 36, 37, 38, 39 e 40. Tá certo? Muito bem, então, sem mais delongas, vamos lá ao nosso estudo. Vocês vão se lembrar que André Luiz estava na casa de uma mulher, a Dona Isabel. O seu esposo já estava desencarnado, o Isidoro, só que ele continuava junto ali da sua esposa e dos seus filhos para atender às suas necessidades no geral, né? Eles tinham mérito para isso, tanto ele quanto ela, então eles permaneciam juntos, mesmo após o desencarne dele. E lá eles tinham vários filhos, né? E as meninas, as garotinhas, eram entidades afins, elas eram entidades vindas de nosso lar, assim como eles. E tinha um rapaz, um filho mais velho, que já tinha vindo de uma região mais complicada, né? E ele era um pouco mais rebelde, se mostrava assim também. Então é isso, né? A Dona Isabela começou a fazer um evangelho no lar, as filhas participando, o rapaz dela meio que por obrigação. E aí no capítulo seguinte, né? Esse capítulo que nós vamos estudar agora, nós vamos ter as explicações do evangelho que eles realizaram lá, tá? Então, vamos lá para o capítulo 36, Mãe e Filhos. Então, gente, como eu falei, eles vão tecer comentários a respeito do evangelho. E aí, uma das filhinhas, né, que era bem novinha, ela pergunta assim para a mãe dela. Fala assim: mãe, se Jesus é tão bom, por que a gente está comendo só uma vez no dia? Porque lá na casa do fulano, eu ouvi dizer que eles comem 2 vezes no dia. Eles almoçam e eles jantam. E eu também fiquei sabendo que quando o papai estava com a gente também comia 2 vezes. Por que isso está acontecendo? Nossa, de partir o coração, né? Realmente era uma família bem simples, bem humilde. E a explicação da mãe é fantástica. Ela diz assim: minha filha, mas você está muito impressionada com isso. Você está muito preocupada com essa questão da alimentação. Nós temos que ser gratos porque nós estamos conseguindo comer pelo menos uma vez por dia. Nós temos aqui um teto. Olha como Jesus é bom com a gente. Nós temos a união aqui da nossa família, nós temos saúde. Você quer bênção maior do que essa? Sim, comemos só uma vez, mas é um pão tão abençoado por Jesus que a gente fica saciado o resto do dia. E aí uma outra filha comentou: é verdade. Não fique impressionada com essa questão da alimentação, porque se talvez a gente tivesse as nossas mesas aí fartas, a gente nem se lembrasse de Jesus, a gente nem se lembraria de Jesus, né? E aí a menininha concordou: é verdade mesmo, porque a gente come uma vez por dia, a gente tem uma casa, e quantas pessoas que não têm isso? Quantos mendigos, quantas crianças doentes pela rua? A gente tem que ser muito agradecido, sim. E aí essa situação foi esclarecida e ela ficou com seu coração confortado, né? A criancinha, de saber que comia uma vez sim por dia, mas que era um pão muito abençoado por Jesus. O rapaz ficava lá, né? O filho mais velho, escutando as explicações de uma forma irônica, né? De vez em quando ele sorria irônico, não estava envolvido naquela energia. E aí, em dado momento, ele resolve questionar a mãe dele. Ele fala assim: mãe, o que a senhora entende por pobreza? E aí, a mulher, sem se abalar, sem se alterar, explica que a pobreza era uma bênção. Era uma provação em que, através da dificuldade mesmo, a pessoa conseguia avançar. Aqueles que se esforçavam, né? Aqueles que tinham fé em Jesus, porque a riqueza era uma provação também, mas bem mais difícil, porque muitas vezes você não sabe o que é um interesse, uma pessoa que está interessada só no seu dinheiro, uma pessoa que realmente tem uma afeição por você. Quando você tem tudo, muitas vezes você não dá valor às coisas de Deus. Ela explicando isso, né? Na pobreza, muitas vezes você consegue enxergar as coisas de um outro modo, valoriza a família, valoriza a saúde, que são as coisas que importam, né, verdadeiramente. Era o que ela estava explicando. A pobreza, para mim, é uma bênção.
E aí o rapaz falou assim, não concordo com a senhora. E na verdade, nem as crianças do jardim de infância pensariam assim como a senhora. E aí ela falou, olha, não estamos no jardim de infância, estamos no jardim do lar. E aqui nós tecemos os comentários conforme o evangelho do nosso Mestre Jesus. E ele fala, não podemos servir a Deus e a mamão. E aí, o garoto que não, né, estava completamente indiferente ainda, ele fala assim, o que pensa da gente alugar esse salão aqui? Parece que a casa tinha uma parte do salão, né, onde se realizavam realmente atendimentos a pessoas, como se fosse um centro espírita, né? Tinha um salãozinho de um centro espírita. O que você pensa da gente alugar esse salão aqui? Conversei com o seu Maciel ontem e ele falou que pagaria um bom dinheiro para fazer aqui um depósito de móveis. Aí ela falou assim, filho, eu não concordo. Como você sabe, este salão é o legado do seu pai. E ele deixou assim, nós vamos respeitar a sua memória para continuar com os nossos atendimentos evangélicos, com os nossos atendimentos fraternos, os nossos ensinos evangélicos. E vai continuar assim. É a vontade do seu pai, é a minha vontade, e nós vamos continuar dessa forma. E ele falou, e se eu insistir? Ô menino rebelde! Devia estar naquela fase difícil dos 12, 13 anos. Essa fasezinha começa a mostrar. E a mulher, engraçada, a mãe, ela não se alterava. E ela falava com energia. Não era aquela assim, ô meu filhinho, não fala assim. Ela precisava ser enérgica, mas ela não deixava o amor. Ela tinha um amor, mas energia. É esse equilíbrio que os pais precisam buscar. Ser enérgico com amor. Como Emmanuel era com Chico, né? É uma postura que a gente precisa. Nem muito severo, só rigor e disciplina, e nem muito, não, passando a mão na cabeça. A gente tem que ter esse equilíbrio aí da Dona Isabel. E aí o Joãozinho falou, e se eu insistir? E ela falou, olha, meu filho, se você insistir, você vai ser punido. Porque eu não sou mãe de criar ilusão no coração dos meus filhos. Aqui a minha vontade vai ser respeitada. Quando você crescer e quiser construir casas e fazer o que você quiser, aí você faz. Aqui na minha casa, enquanto você mora comigo, as regras são essas. Cabe a você apenas obedecer. Isso aí, Dona Isabel. E ele quis revidar, mas enquanto ela falava, é aquilo que eu falei, né? Ela falava com amor. Saia do seu tórax sua energia, uma luz tão intensa que envolveu o rapaz e deixou ele meio atrapalhado. Ele não ficou paralisado, não conseguiu responder. E aí ela pede a uma das filhas que fizesse a prece de encerramento. E aí, terminado o Evangelho no Lar, né? Muito bem, esse é o capítulo 36, ótimo, excelente. E aí, vamos lá para o 37, no santuário doméstico. Então, depois do Evangelho, a mãe foi para uma sala com os filhos, comer uma torrada, tomar um chá. E os espíritos, né, o André e sua equipe, o Aniceto, o Vicente, também foram fazer uma refeiçãozinha. Ele falou que era uma refeição muito simples, mas que ele não tinha palavras para descrever pra gente o que era direito. Não tinha como explicar. Ai, meu Deus, o que será, né? Ai, gente. Enfim, se alimentaram e aí eles saíram, né? Foram até o jardim. E André observou um fenômeno muito interessante. Ele vê uma menininha desencarnada, né? Que estava ali, junto de sua mãe, observando o jardim da Dona Isabel, e ela fica muito alegre com um cravo, né? Um flor de cravo. E ela vai e arranca. É como se ela pegasse e tivesse na mão dela uma parte espiritual da flor. E a parte que ficou murchou na hora. Murchou na hora. As plantas, elas têm essa sensibilidade à energia total.
Então a menininha vê o cravo, ela arranca toda feliz e o cravo físico murcha imediatamente. E aí a mãe dela vem: Regina, o que você fez? Não interfira nas coisas. Mamãe está muito triste com você. Não pode fazer isso, né? É interessante isso, né? Eu tive... agora eu estou em apartamento, mas quando eu morava em casa, eu tinha um jardim. E quem tem horta, jardim, sabe do que eu vou falar. Dependendo da visita, as plantas, elas sentem. Elas, né, acabam murchando, elas acabam secando. E não é que a pessoa, essa pessoa é ruim. Por isso que a planta secou. Às vezes a pessoa só tem uma energia realmente muito forte e a plantinha não consegue suportar. Não sei se vocês plantam coisa, mas pimentão é uma coisa difícil de dar. E eu tinha um pimentão plantado. E ele tava crescendo, a coisa mais linda desse mundo. Tava desse tamanhozinho assim, um pimentão verdinho, bonitinho. Gente, era o meu xodó. Todo dia eu ia lá, meu pimentão e tal. E aí, recebi uma visita um dia, né? Tá tudo tranquilo. E a pessoa foi embora depois. Aí eu fui pra casa e tal, aí deu de tardezinha, hora de regar as plantas, tava lá meu pimentão. Morto, murchinho. Ele é bem pequenininho assim, ele era desse tamanhozinho, ele todo murcho, as folhas, né, quase que virando papel, de tão seca. E só ele, as plantas todas ao redor normal, né, manjericão que é forte, couve que é muito forte, e o meu pimentãozinho lá, né. Não deu, né? Às vezes, será que foi até a minha energia? Não sei, mas eu, né, fico pensando que pode ser a pessoa que foi me visitar, mas às vezes até a minha própria energia de, esse pimentão, né? Gente, é uma coisa muito séria a energia, as plantas sentem mesmo. E a garotinha toda feliz arrancou lá o cravo e ele murchou. Então, um outro fenômeno que André observa, que ele ficou muito impressionado, foi que o tempo começou a fechar. Vinha uma chuva terrível, né? Tava aquele vento mais forte. E ele reparou que as entidades das sombras que estavam perambulando pela rua estavam preocupadas com a chuva. Elas procuravam um local para se abrigar. E aí elas estavam entrando nas casas. E eram, assim, seres terríveis. Alguns se arrastavam. Alguns pareciam animais. Deixou até André com medo. Olha que o André estava bem experiente já. E alguns tentaram entrar na casa da Dona Isabel, mas tomaram um choque. Ali a vibração era tão boa, né, por conta da oração, do evangelho, do próprio comportamento dela mesmo, né, que tinha uma barreira magnética que ninguém atravessava. Ninguém desse nível, né, assim, de sombras e tal. E aí eles tomaram um choque. Agora, as outras casas que não tinham o hábito da oração, essas eram como se fosse uma porta aberta para eles. E aí eles se abrigavam nessas casas, com medo da chuva. Eles eram tão materializados, né, que eles tinham essa necessidade ainda de fugir de chuva, né, entre outras. Então, olhem só a importância de se fazer o evangelho e de se orar em nossos lares. Quando cair a próxima chuva, vocês vão se lembrar disso. Vão se lembrar por quê? Porque se você não tiver, eu tô displicente aí com a prece, com o evangelho, quando cair a chuva, saiba, tenha certeza, espíritos estão se abrigando na sua casa. Olha aí. Vamos ficar atentos, vamos orar e vamos vigiar, porque senão a nossa segurança do nosso lar fica comprometida. A gente que tem tanta preocupação com a segurança física, né? Colocamos cadeado e colocamos chave tetra e várias coisas e tela e não sei o quê. E a segurança espiritual? E o evangelho e a oração? Não podem ser coisas esquecidas. Tem que ser aquele hábito. Tem que ser aquele hábito de que, nossa, quando eu não faço, tem alguma coisa estranha, tá alguma coisa faltando.
preciso orar, preciso fazer o evangelho. A gente precisa ter esse hábito. Então, fica aí a dica, olha a chuva aí, hein? Olha a chuva. Muito bem. Então, logo depois disso, né, André observa que a Dona Isabel saiu do corpo físico e estava de braços dados com seu esposo, e eles teriam uma excursão até, né, o nosso lar, e eles iam deixar as crianças na casa sob os cuidados de algumas senhoras que estavam lá, né? Eles iam ter essa atividade, depois voltavam e as crianças ficariam lá. Engraçado isso, gente. Engraçado porque eu tive uma experiência, vou relatar pra vocês aqui rapidinho, uma experiência que eu achei incrível, incrível. Tenho 2 filhos, né? Um garoto e uma garota. Eles têm 1 ano e 9 meses, são novinhos. E aí eu coloquei o meu filho pra dormir. Ele dormiu primeiro nesse dia e estava com a minha filha na sala, tentando fazer ela dormir lá. Porque ela não estava muito afim, né? E se eu trouxesse ela pro quarto, o que ela fazia? Ela acordava o irmão, eles são assim. Gêmeos é assim. E aí, coloquei ele para dormir, fui com ela pra sala e fiquei ali, né? Tentando fazer ela dormir, deitada no tapete, né? E aí, gente, ela tava assim já quase dormindo e eu também tava meio que cochilando. Sabe quando você tá aqui quase indo? E aí eu escutei um barulho de criança. Aí eu abri meu olho e falei, gente, o que é isso? E aí vi o Theo correndo, atravessando assim, tem um corredor, né? E eu consigo ver o corredor. Ele atravessando com aquela carinha dele de danado, rindo, correndo, parou, se olhou pra mim e continuou correndo. Aí eu falei, gente, não acredito. Theo acordou, vou ter que fazer ele de novo dormir, depois a Cecília, vou lá. Levantei, falei, filha, fica aqui que eu já volto. Vou lá ver seu irmão. Que ele correu justamente pro quarto que ele tava, né, dormindo antes. E eu levantei, quando eu cheguei lá, dormindo na mesma posição, na mesma. Era o espírito dele que estava correndo aqui pela casa. Gente, mas eu fiquei tão impressionada com isso. Tão impressionante que não foi tipo um sonho. Eu levantei, fui lá, eu vi ele. Tava com a mesma roupinha que eu tinha colocado aqui pra dormir, o mesmo pijama. Achei a coisa mais linda, gente, do mundo. Aconteceu comigo. Então as crianças, elas muitas vezes ficam aí pela casa, né? Claro, né? Vão ter outras vezes que vão sair para outras atividades, mas muitas vezes elas ficam num ambiente doméstico mesmo, né? Nesse caso, o Telzinho estava. E com energia incrível. Eu falei, eita, isso aí agora fica aí com os mentores, que eu vou fazer a sua irmã dormir. Enfim, né, achei muito interessante essa experiência que eu tive. E quando eu reli esse capítulo, né, onde ela sai com o esposo e as crianças ficam no lar, eu me lembrei desse meu caso. Então, esse é o nosso capítulo 37 no Santuário Doméstico. Vamos então ao capítulo 38, atividade plena. Então André, ele reparou que aquele lar, ele funcionava como um local de reencontro entre encarnados e desencarnados. E precisava ser um local daquele jeito, com aquele tipo de vibração. Porque muitas vezes esses locais mais comuns, né, as ruas, ou um local de trabalho, ou a própria casa da pessoa, né, um encarnado que não tem muito equilíbrio no seu lar e o desencarnado vai até lá para dar algum recado, muitas vezes esses locais estão contaminados pelas emissões mentais mesmo, né, de nós que estamos aqui. Então, lá nesse local, né, que tinha todo um equilíbrio de seus moradores, lá dava para acontecer um reencontro assim. E lá acontecia demais, né? André viu muitas pessoas que estavam chegando, né? Através do sono físico mesmo, chegando lá em espírito para reencontrar com seus entes queridos. E uma característica comum de muitos que estavam vindo, de muitos encarnados, era uma certa moleza, não tinha muita noção do que estava acontecendo, não estavam lúcidos, estavam bem mais assim, né, perdidos no que estava acontecendo, mas ainda assim encontravam com seus entes queridos, conversavam, né, teciam, enfim, comentários.
E aí, Aniceto, ele fala para André observar uma conversa que estava tendo de uma senhorinha desencarnada com a sua neta, que estava ali era encarnada e estava ali através do sono físico, né? E aí a senhora vai falar assim para sua netinha, até separei aqui para ler para vocês. Ela fala assim: Nieta, não dê tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem, não odeies a ninguém. Conserva a tua paz espiritual acima de tudo. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encararmos fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso das nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Ela vai falando isso para a netinha, né? Que a calúnia, para uma mente que é tranquila, que está com a consciência tranquila, é como uma serpente de vidro. Pode até assustar, mas a gente quebra como um vidro. Né? Se a gente tiver a nossa consciência tranquila, não é a serpente, é de verdade, ela nos machuca, ela nos envenena. Mas com a nossa mente tranquila, não. Ela estava querendo falar isso para a netinha. E aí André pergunta para Aniceto, ela vai se lembrar de todo esse diálogo quando ela acordar? E ele fala que não. E a gente realmente não consegue. É uma limitação orgânica mesmo. Nós não conseguimos nos lembrar de tudo que acontece quando estamos fora do corpo. É como se nós fôssemos viver duas vidas. O nosso cérebro orgânico não suportaria. Então vem aqueles flashes. Do que essa mulher se lembraria? Ela ia se lembrar que se encontrou com a avó, num ambiente com muitas pessoas, e que de repente surgiu uma serpente de vidro que se quebrou e virou uma flor. Ela vai se lembrar disso, não vai lembrar das palavras exatas, para ela não se importar com a calúnia. Ela vai ter aquele sentimento, né, de tranquilidade, de paz, de tentar não se importar com isso, mas o que ela vai, né, aquela serpente de vidro se quebrando e se transformando numa flor. Muitos dos nossos sonhos que a gente pode pensar assim, poxa, sem noção. Imagina ela falando isso pra alguém, poxa, eu tive um sonho sem noção, tava sonhando com a minha avó e de repente surgiu uma cobra de vidro e quebrou, virou uma flor. Nossa, nada a ver isso aí. A pessoa pode até aconselhar, não joga no jogo do bicho aí a cobra, né? A gente é desse jeito. Porque a gente não consegue, muitas vezes não, sem noção, mas a gente não sabe o que se passou ali, né? Não sabe o conselho que veio. Então, quanto mais a gente tiver uma vida equilibrada e sintonizada com os espíritos, mais as coisas vão ficando claras no que diz respeito aí ao mundo dos sonhos, que eu acho, né, incrível. Incrível. De vez em quando a gente tem um sonho, né? Nossa, esse sonho foi real demais. Né? Esse sonho foi muito real. Então, claro, né? Algo forte aconteceu. Capítulo 38 é isso aí. Capítulo 39, trabalho incessante. Então, o dia já estava amanhecendo e aí André, observando aquela movimentação, né? Ele viu tanto que aquele posto de socorro de Nosso Lar é importante para aquela região. E aí ele vê uma senhora que está muito emocionada. E aí ela conta um pouco da sua história. Ela fala que foi graças àquele posto de socorro que ela conseguiu auxiliar a sua filha, impedindo ela de se matar. Ela tinha ficado viúva há algum tempo, né? A filha dela, sua filha, né? Tinha ficado viúva. Em seguida ela partiu, né? Que era sua mãe. Então perdeu a mãe, perdeu o marido. Então ela estava sem conseguir lidar com tudo isso. Abaixou a guarda, deu brecha, entidades maléficas se aproximaram e estavam com aquela, né, suicida. E ela estava quase cedendo. E essa senhora estava sem saber o que fazer, porque ela sozinha não tinha como auxiliar a sua filha, ela não tinha preparação espiritual adequada para isso. O seu núcleo de trabalho não conseguiria dispor de vários dias atendendo a esse caso, porque eles tinham outras tarefas. Desculpa, gente. E aí uma senhora falou para esta senhora
desse posto de socorro que poderia ali realmente atender com seus auxiliares, com um ambiente mais elevado. Então assim ela fez, ela foi para lá, contou com a ajuda dos que trabalhavam naquele posto, né? E aí a sua filha foi indo para lá e ela foi conversando até que conseguiu fazer a cabeça da menina para que ela desistisse do suicídio. Então ela, né, assim, agradeceu muito a oportunidade de estar ali naquele local. André pergunta se tem outros postos de socorro como aquele, e ela disse que tem outras cidades também, tem posto de socorro de nosso lar em várias cidades, segundo ela, né? E aí e André fica muito impressionado com a dimensão daquela casa. Uma casa que era ignorada por todo mundo, né, dos encarnados. Passava batida, era simples, humilde. As pessoas passavam lá em frente nem. Mas a parte espiritual era de uma grandiosidade que deixou André impressionado. Isso aí. E aí ele vê dois companheiros saindo, né? E ele, mas vocês já vão tão cedo, o dia mal amanheceu. E sim, a gente precisa cumprir a nossa tarefa. E aí André, né, curioso, falando, mas qual é a tarefa de vocês? Ele, olha, o nosso papel aqui é recolher algumas entidades que estejam aí nas ruas, buscando aquela renovação, mas sem saber por onde começar, trazê-las para cá, porque mais tarde vai acontecer um trabalho, né, aqui que a Dona Isabel desenvolve, e a gente vai trazer eles para escutarem, né, as preleções evangélicas e tudo mais. E aí André fala, nossa, mas que interessante, então vocês trazem eles para cá, e até isso funciona aqui. E ele, sim, a Dona Isabel faz isso, e a gente traz essas entidades que estão aptas a escutar para começar o trabalho mesmo de renovação espiritual. E aí se aproxima um terceiro, eram dois, né, que estavam contando isso pro André. Aí se aproxima um terceiro que parecia ser um dos coordenadores ali do trabalho. E ele fala, olha, Vieira e fulano, quando vocês forem aí para a tarefa de vocês, não se esqueçam que é para trazer somente espíritos que estejam aptos a receber as orientações evangélicas. Não adianta trazer aqueles que não querem nada, aqueles que estão revoltados, aqueles que são muito rebeldes. Não é o local adequado para eles. Eles não são esquecidos de Deus. Eles vão receber o auxílio em locais adequados, o que não é o caso daqui. Aqui é para espíritos assim, assim, assim. E vocês sabem disso já muito bem. Por mais que vocês tenham amor, tenham carinho, queiram fazer a caridade, não é dessa forma. Não funciona assim. Vai ser mais uma complicação para todos nós aqui do trabalho, do que de fato uma ajuda. Fiquem com isso em mente e bom trabalho. E aí os dois ficaram pálidos. E André ficou assim, mas o que está acontecendo aqui? Né? E aí o Vieira explica que aquela bronca tinha sido justa. Por quê? Numa noite anterior, Vieira e o seu outro companheiro, gente, o nome dele é tão complicado, mas eu vou ler aqui pra vocês. Hildegardo. Então Vieira e seu outro companheiro, eles tinham parentes desencarnados que estavam num desequilíbrio muito grande. E aí, num dia de trabalho, eles foram lá recolher essas entidades para levar lá para o centro e encontraram com esses seus parentes, né? Com certeza de propósito, encontraram com esses parentes. E aí os parentes, não, a gente está arrependido, está querendo mudar. E eles sabiam que não era bem verdade isso, mas ficaram balançados e resolveram levar os dois lá para o centro e levaram. Em determinado momento,
Esses dois, acho que era tio do Vieira. Esse tio do Vieira tentou se apossar da mediunidade da Isabel, quis incorporar a força. Foi impedido pelos espíritos que estavam lá, né, comandando a situação. Aí ficou chateado, que ele queria mandar uma mensagem que era uma mensagem menos digna ainda, não era nem uma mensagem assim, era uma mensagem menos digna, desaforada. Ficou chateado, causou um tumulto. E aí teve toda uma perda de tempo e um trabalho realmente. E aí o Vieira ficou todo sem graça, que ele tinha levado o tio lá. E ele não devia ter levado. Então aquela bronca tinha sido bem justa, né? E ele explica isso, né? Triste. Mas André fica assim, nossa, quantas lições. Vamos ao último capítulo, capítulo 40, rumo ao campo. Então André, Vicente e Aniceto tinham trabalhado por toda a madrugada. E aí, o dia amanheceu e eles estavam precisando de um pouco de repouso. Então, Aniceto resolve levar os dois até o campo para renovar as energias mesmo, né? E aí eles vão volitando. E no caminho, André observa, além dos encarnados e desencarnados, carros, prédios, ele observa umas manchas escuras, várias manchas escuras, na verdade, pairando assim na cabeça das pessoas. E aí Aniceto esclarece que eram bactérias de ordem inferior, emitidas, oriundas do próprio pensamento do homem. Os nossos pensamentos ruins, eles criam vida. É como se fosse a flora microbiana. Criam vida, criam bactérias de ordem inferior. O meu pensamento negativo forma isso. Aí o pensamento do vizinho forma isso também e elas se juntam pela lei de afinidade, formando grandes massas, nuvens de larva mental inferior. Vocês acreditam nisso? E o que faz isso? Gente, causa doença. Causa doença. Doenças graves que enfraquecem o corpo e enfraquecem a alma também. E o Aniceto diz, olha, se não fosse as bênçãos do sol, do solo e das plantas agindo assim em conjunto, não existia um homem encarnado aqui na Terra, não tinha. Porque elas já tinham se juntado de uma maneira que elas iam dizimar a humanidade com doenças. O sol abençoado. Gente, quando eu li isso aí a primeira vez, eu fico meia hora no sol. Mata as bactérias. Se acontecer da gente pensar alguma coisa negativa, vamos correr pro sol. Vamos correr pro sol. Brincadeira, gente. Se acontecer, prece, é evangelho, é tentar voltar aí à serenidade, né? O sol ele age nessas nuvens de bactérias que tem, né? Que causam doenças, gente, não tem como a gente não pensar, né? Não tem como a gente não pensar no momento que a gente está vivendo, por exemplo, do coronavírus. Será que os nossos pensamentos tão negativos, essas bactérias, causaram essa doença aí na humanidade? Não tem como a gente saber. Não tem como a gente saber. Pode ser que sim. Pode ser que vai surgir uma outra doença. Porque ou a humanidade que está desequilibrada. Isso é um fato, né? Ou a humanidadezinha que está numa fasezinha difícil. Essa fase de transição está terrível. Como a Maísa sempre está dizendo aí nas suas palestras, que são incríveis, assistam. Olha, a gente que está agora em casa, né? Quem puder estar em casa e tiver um tempinho, e mesmo quem está trabalhando, né, nesse momento ali de folga, palestra da Maísa estão sensacionais, atuais, né, esse ano. E ela sempre diz que as máscaras estão caindo, que ela dizia no início da pandemia que nós íamos sair melhores, mas que agora ela já não tem tanta certeza.
Então, mesmo, né, diante desse ano, que foi um ano principalmente de muitos aprendizados, muitas pessoas estão saindo piores. Estão saindo piores. Então, ou a gente renova aí os nossos pensamentos, ou isso vai tomar de conta que a gente vai ter vários anos como 2020, com doenças, esse processo de limpeza que o nosso planeta está sofrendo também. Gente, que momento que nós estamos encarnados, que momento. E é isso, né? E o sol, ele ajuda muito as plantas, né? O sol realmente tem energia, gente. Não é misticismo. As plantas, as árvores, elas têm energia que a gente pode utilizar para o nosso bem. Devemos utilizar para o nosso, né? Para nossa renovação mesmo de vibração. E tem essas bactérias aí rolando, gente. Essas bactérias, essas nuvens aí estão por aí. Vamos ficar atento para essa bicha não grudar na gente aí. E olha, não vamos contribuir para que elas aumentem também. Já tem tanta mente desequilibrada no mundo, não vamos ser mais uma. Não vamos ser mais uma mente desequilibrada no mundo. Vamos nos esforçar. Isso não é ser perfeito, né? Não é ser perfeito, não é só ficar sereno, só falando bem. Não conseguimos, a gente não consegue. Né? Mas o bem tem que prevalecer dentro de nós. Os pensamentos bons precisam prevalecer dentro de nós. Isso é um mundo de regeneração. O bem domina o mal. O mal ainda vai existir, ainda vai ter situações, mas o bem vai prevalecer. Vai prevalecer. E tem que prevalecer dentro de nós, principalmente. Tá certo? Ótimo! Esse foi o nosso estudo de hoje, nossa 8ª aula, já está finalizando. Até o fim do ano a gente termina assim, tá? Semana que vem vão sair 2 aulas para a gente fechar esse ano com chave de ouro, estudando a doutrina espírita. Quer coisa melhor? Não tem. Até a próxima, se Deus quiser.